pessoal, meu nome é Isabela Tramontina e eu sou do canal Livriza. Hoje, depois de muito tempo, eu consegui tirar um diazinho de folga, de compromissos, tarefas, etc. E resolvi me dedicar exclusivamente à leitura. Então as próximas horas da tarde vão ser voltadas para os livros que estão em andamento, os livros que eu vou começar e... por ser uma experiência que eu acho que possa ser gostosa de dividir, resolvi compartilhar com vocês aqui também, para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre o meu ritmo de leitura, o que eu tô lendo, etc. Para começar, um livro que eu quero iniciar a leitura é o Assassinato no Expresso Oriente. Eu comprei esse livrinho porque eu quero ler antes de assistir ao filme, então é um livro que eu ainda preciso terminar essa semana, porque na minha cidade já estreou e não dura muito o filme no cinema, os filmes entram e saem muito rápido, então é uma leitura prioritária nessa semana. Outro livrinho que eu olhei pra minha estante e senti muita vontade de começar hoje é o As Pequenas Virtudes, da Natalia Ginzburg. Esse livro ele já foi muito comentado aqui no YouTube, mas eu encontrei só recentemente na livraria, estava perdido em uma das estantes, então eu trouxe para casa. Várias pessoas recomendam a escrita dessa escritora, acredito que eu vou gostar bastante também. E aí, gente, outro livro que eu acredito que eu vou ler hoje, obviamente todos esses livros são ou um pontapé inicial ou término, vai ser uma coisa super tranquila pra mim, espero apenas que renda e que eu me desacelere nesse dia de leitura. É o livrinho A Primeira Pessoa, da Ellie Smith. Eu também já ouvi falar muito dessa escritora, muito mesmo. Esse é um livro de contos, então sempre quando eu vou conhecer um escritor novo, eu prefiro começar pelo livro de contos, caso ele tenha, porque eu acredito que é uma maneira mais homeopática de se inserir naquela escrita, naquela maneira de observar o mundo. Então isso aconteceu na minha vida com o Bukowski, deu super certo, então é algo que eu procuro reforçar com os outros escritores. Então vamos começar esse livrinho hoje também. As leituras que eu já comecei, que talvez eu dê andamento hoje, são 3. A primeira delas é esse livrinho aqui chamado Silêncio, O Poder da Quietude no Mundo Barulhento. Esse livro ele é escrito por um monge do Vietnã, então isso que eu achei super interessante, poder ler ideias que falem sobre o silêncio, que é um tema que me interessa muito, a partir de uma voz que vem de um lugar que eu tenho pouco acesso, que é o Vietnã. Esse livrinho aqui, eu estou na página 70, ele tem 150, então vamos ver se dá para avançar também hoje. Outro livro que eu estou lendo é esse daqui, Queimando na Água, Afogando-se na Chama, do Bukowski. Dentro desse livrinho aqui tem mais 4, então são 4 livros de poesia compactados numa edição só. Eu já li um, estou no segundo agora precisamente, então vamos ver se eu dou continuidade. É sempre gostoso intercalar uma poesia com outras leituras. O Bukowski é um escritor com o qual eu tenho me relacionado bastante, tenho gostado do que encontrei. Claro, é um escritor polêmico, é um escritor que a gente precisa ter estômago, mas também acredito que tenha sido um cara muito fora da curva na época em que ele viveu, e isso causava reações muitas vezes agressivas. Enfim, podemos conversar no futuro sobre ele mais um pouquinho. E aí, gente, vou mostrar aqui mais por uma menção honrosa. Eu realmente não sei o que eu vou sentir vontade de ler nas próximas horas, mas outro livrinho que eu estou lendo é o Toda a Luz que Não Podemos Ver. Esse livro já foi também muito falado em 2015, por aí, mas eu ganhei da minha irmã faz uns 2 anos e ainda não tinha começado. Ela ama esse livro, então eu já estou na página 142. Eu não dei continuidade à leitura, mas eu tô apaixonada por essa história. É assim, muito sensível, muito refinado. Para vocês terem uma noção, fala sobre a Segunda Guerra Mundial, que é algo até de certa forma batido, aparece em muita literatura, só que a partir do olhar de uma criança que é cega e está vivendo a Segunda Guerra Mundial. Então esse autor, ele tem um jogo com a sensação, com o cheiro, com o toque, com as cores, que é delicioso, assim. Por mais que seja um tema dramático, um tema doloroso, acho que
trouxe uma vida nova para essa temática que já apareceu tanto em vários livros. Bom, gente, então é isso. Agora são 2h30 precisamente. Eu volto aqui umas 4 para comentar o que eu comecei a ler, fazer algumas outras observações e no final do dia a gente fecha esses vídeos todos e eu espero que vocês então gostem, tá bom? Boas leituras a quem for participar também e até daqui a pouquinho. Bom, gente, voltei. Agora são 5h30. Eu não voltei às 4 porque aconteceu um pequeno imprevisto. Eu dormi um pouquinho, gente, domingo à tarde. A gente precisa recuperar a saúde de alguma maneira. Então teve esse pequeno intervalo, mas não tem problema. Depois eu retomei as leituras e eu tô gostando bastante. Eu comecei lendo por esse livrinho aqui, A Primeira Pessoa, da Ellie Smith. Eu fiquei bem ansiosa para saber do que se tratava, os contos dela, a maneira como ela escreve. Essa capa eu também acho muito bonita. No início eu tive um pouco de dificuldade de me inserir na escrita dela, porque é bem fragmentada. Ela usa alguns recursos de escrita bem diferentes, assim. Então ela tá falando de uma coisa, do nada ela muda, aí ela utiliza uma referência no meio do parágrafo e tal. Só que foi assim, amor à primeira vista. Tem contos surreais aqui dentro. Eu tenho um que se chama A Criança, que é um negócio que você lê e fica até meio constrangido, que você fala, gente, olha o que está acontecendo. Mas é bem interessante. E no primeiro conto já fiquei encantada, porque ela termina o conto trazendo várias reflexões de escritores diferentes acerca do que significa conto. Então eu só vou ler rapidinho o que o Todorov diz sobre o que é o conto. Todorov diz que a característica do conto é que ele é tão curto que não nos concede o tempo de esquecer que se trata apenas de literatura e não da vida real. E isso é belíssimo. Uma outra escritora chamada Cynthia Ozick diz que o conto ele se diferencia do romance porque o leitor ele não tem tempo para se formar. Então, não há uma mudança imediata no leitor. Você não termina de ler um conto e se transforma no mesmo instante. Diferente do que acontece na leitura de um romance, em que a construção dessa transformação acontece porque a história ela é mais longa. O conto, então, ele vai funcionar como um talismã que a gente recebe. A gente guarda esse presente na mochila, no coração, no bolso e, em determinado momento da nossa trajetória, esse talismã vai ressoar com algum poder muito grande dentro de nós. Então eu achei isso lindíssimo. E o último conto que eu li, que é o A Terceira Pessoa, eu achei incrível, gente. Incrível, incrível, incrível. Vale muito a pena. Vai falar sobre pessoas em contextos totalmente diferentes. Ela vai dando esses flashes dessas realidades distantes, separadas por estações do ano completamente diferentes. E no fim ela faz uma reflexão sobre a observação das vidas que passam por nós, que eu achei demais, assim, incrível. Então eu parei na página 56, num conto que se chama Fidelio e Bess, tá? Tô gostando bastante, com certeza vou continuar a leitura desse livrinho aqui hoje ainda. E eu também comecei o livro As Pequenas Virtudes, da Natalia Ginzburg, também tô gostando, ainda não me envolvi 100% com a escrita dela, já vi que é uma escritora bem densa, que tem uma melancolia do jeitinho que eu gosto, que vai refletir sobre o lado mais sensível do ser humano, a partir das vivências próprias dela. Então isso é bem interessante e é a fórmula certa para que eu me apaixone por um livro. Mas eu tô bem no comecinho, eu parei na página 24, ainda quero me aproximar mais dessa escritora. E assim, gente, o que é engraçado é porque eu leio muito devagar, ao contrário do que muitas pessoas pensam. O que acontece é que a leitura está presente na minha vida todos os dias, então acaba que eu leio um volume grande de livros, mas não porque o ritmo é intenso, ao contrário, eu sou uma pessoa muito lenta, porque eu leio um parágrafo, eu paro pra pensar, aí eu leio uma linha, daí eu grifo, eu fico, nossa, olha isso, aí eu tento relacionar com situações da minha vida. Então, realmente, a leitura pra mim é um exercício de construção, um exercício de degustação. Então, muitas vezes eu tenho que digerir palavra por palavra para que isso fique em mim verdadeiramente. Então, eu tenho isso.
É algo que eu preciso para me comunicar com a escrita, com a palavra, etc. E talvez chamar vocês para participar desse dia de leitura seja também uma forma de vocês observarem como eu me comporto com os livros. Então, agora são 5h40, eu vou ler mais um pouquinho e quando eu achar que surgiram considerações interessantes para trazer de novo, eu volto aqui. Até já já! Voltei, pessoal, então agora são 8h40 da noite, foram aí algumas horinhas de leitura, eu parei para fazer um cafezinho e tal. Hoje foi um dia muito gostoso, porque toda vez que eu fico um tempinho lendo, depois do caos da rotina e tudo mais, eu me sinto desacelerada, eu me sinto assim mais em encontro comigo mesma. E as pessoas que me conhecem bem, elas sabem, até pelo meu humor, pela minha maneira de falar e tudo mais, quando eu tô em abstinência de leitura. A leitura, ela interfere bastante na minha postura, na minha maneira de lidar com a ansiedade e tudo mais. Eu realmente precisava dessas horinhas de reciclagem. O que eu fiz então nesse tempo, gente? Eu li mais alguns contos do livro A Primeira Pessoa, da Ellie Smith. É uma escrita muito diferente de várias coisas que eu li. Se eu pudesse traduzir para vocês com o que a escrita dela se parece, eu a aproximaria com a Verônica Stiger, que é escritora nacional e tal, inclusive ganhou o prêmio Jabuti e tudo mais. É uma escrita assim que tem um aspecto surreal por um lado, mas fala de temáticas cotidianas que levam a gente a pensar, causando muito desconforto, um certo estranhamento. São contos que realmente deixam a gente assim pensativo, precisa de um tempo ali ressoando para conseguir realizar o conteúdo deles. Eu parei na página 86, nessa nova incursão. Confesso a vocês que tem um conto aqui, que é o último que eu ia dar continuidade, que é chamado de Fidélio e Bess. Então esse foi um conto bem difícil pra mim, eu entendi pouco do que quis passar, então teria que ser um conto a ser relido. Mas os outros dois são bem interessantes. Um fala sobre a relação com a mãe, uma mãe que tá meio surtando e quer fugir dessa posição materna. E um outro que eu gostei muito, chamado Sem Saída, e é um conto que causa bastante angústia, a gente fica apreensivo e ela termina de um jeito que deixa a gente ainda mais ao relento, assim. Então é uma escritora que tem me despertado bastante curiosidade, acho que vale a pena, é algo muito contemporâneo, então vale a investida de vocês. E eu peguei para mostrar aqui outro livrinho que eu tenho da mesma autora, chamado Suíte em 4 Movimentos. Então quando eu comprei esse de contos, eu também comprei esse daqui. E tá dizendo o seguinte, revisitando a sinopse, eu fiquei ainda mais ansiosa para ler. Ambientada nos arredores de Greenwich, uma sátira espirituosa das convenções sociais que reflete sobre o lugar de cada um no mundo e as dificuldades de se viver na era virtual. Então, assim, tendo em vista a maneira como a escrita dela acontece, com essa temática virtual, contemporânea, solitária, melancólica, que a autora vai sempre trazer, eu acho que tem tudo para dar certo esse livrinho também. Então, quem sabe ainda dá aqui em dezembro, vamos ver. E outro livro, então, que eu dei continuidade é o As Pequenas Virtudes, da Natalia Ginzburg. Eu li mais alguns capítulos, parei na página 64. É bem interessante ver como que essa escritora vivencia suas experiências, o olhar que ela tem para comida, para cidades e tal. E algo que ficou bem evidente nesse livro é a maneira como ela relaciona o comportamento das pessoas ao meio em que elas vivem. Então ela vai dizer que as pessoas que moram em Londres, por exemplo, carregam uma melancolia que é típica da cidade, porque são pessoas que não aprofundam os assuntos, são pessoas que tratam das questões da vida de forma superficial para não ferir nenhum estatuto na sociedade. São pessoas que preferem a distância à intimidade.
E isso ela consegue observar nos próprios estabelecimentos, nos cafés, nos restaurantes, que são lugares mais taciturnos, muitas vezes com móveis e cortinas antiquadas, escuras, que trazem esse ambiente mais solitário, lúgubre e tal. Então é bem interessante a gente observar. Em especial, eu li aqui um capítulo que me deixou emocionadíssima, eu achei lindo, que é o retrato de um amigo. Então, nesse capítulo, a Natalia Ginzburg vai fazer uma homenagem, uma retrospectiva a um amigo perdido. Ele faleceu, então ela vai dizer que foi uma das pessoas mais especiais que ela conheceu na vida dela, não só pelas qualidades, mas também pelos defeitos. E em especial era um cara que possibilitava aos amigos e tal a vontade de ser o melhor na presença deles. Então, as pessoas, inclusive ela, quando encontravam com esse amigo, tinham vontade de dar o melhor de si, de trazer os assuntos mais legais, de mostrar o lado mais sensível deles. Então, eu acho muito, muito interessante quando essas pessoas inspiradoras cruzam o nosso caminho e elas dão à nossa experiência essa vontade de ser o melhor. Há pessoas que são assim, que são capazes de tirar da gente os quartinhos mais bonitos. E esse amigo da Natalia Ginzburg é essa pessoa misteriosa, mas também alguém sensível, alguém que reconhece as coisas bonitas da vida e que consegue falar sobre isso de um jeito muito particular, um jeito delicado, etc. Então eu achei muito bonito. Em outro capítulo ela vai falar sobre o relacionamento dela com o marido, achei bem complicado, tem assim partes difíceis de engolir, daquela coisa de um relacionamento que sempre diminui o outro, que sempre fala que o outro é incapaz, que quer ver o outro errando para se sentir superior. Então aqui a gente tem várias reflexões de como isso é comum ainda hoje, né? Então a literatura possibilita esse tipo de reflexão. É isso, gente. Então, como vocês podem ter observado, passei horas aí lendo até, eu considero bastante, mas pouco, vamos dizer assim, porque o meu ritmo é devagarzinho e eu prefiro que seja assim mesmo. Se eu for ler, eu volto aqui para atualizar mais uma vez vocês, tá bom? Bom, pessoal, decidi encerrar por aqui mesmo esse dia de leituras, pelo menos para fechar com vocês. Provavelmente eu ainda vou ler mais um pouquinho, noite adentro. E, enfim, quero agradecer por vocês terem permanecido até aqui. Acho que agora eu vou pegar para ler O Assassinato no Expresso Oriente, que é uma leitura mais tranquila, mais fluida. Se tudo der certo, vou terminar nessa semana para poder assistir ao filme no cinema. E outra coisa que eu queria dividir com vocês é que eu ganhei um presente que eu queria muito, e eu amo pessoas que dão livros, amo para a vida toda. E ganhei esse livro aqui então, que é o Kindred, Laços de Sangue. É um livro que eu vi muita gente falando bem e é uma ficção científica escrita por uma mulher negra, então, gente, sério, que maravilha. É isso então, pessoal. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado de me acompanhar aí por essas leituras do dia. Não foi exatamente uma maratona literária, porque eu não tinha muito esse intuito de varar e nem nada disso, mas vamos dizer assim que foi uma maratona júnior, fazendo honra aí ao que a Tati Feltrin está acostumada a fazer aqui no YouTube. Então, muito obrigada. Se vocês gostaram desse formato de vídeo, de acompanhar, etc., digam aí também nos comentários. De repente a gente pode fazer isso mais vezes ao longo das férias. Um grande beijo, muito obrigada pela companhia de sempre e até a próxima.